Então abre a Bíblia aí, abre lá no capítulo 21 de Mateus. Dá para ligar aqui, Eliana, por favor? Tá um pouco escuro para mim. E a idade já não ajuda, né? Então, agora sim. Amém. Pessoal, há algum tempo eu já não trago uma mensagem com tema, mas essa vai ter um tema. E o tema da mensagem é Cartas ao Rei. Então eu quis realmente colocar esse tema para que fique bem interativo, para que de certa forma isso consiga ficar bem gravado na sua mente, para que você saia daqui com essa prática, amém? Glória a Deus, obrigado aí pelos améns, quem participou, aleluia. Então vamos lá, Cartas ao Rei. Sobre o que nós vamos falar, Cartas ao Rei? Obviamente vamos falar sobre oração, uma das principais práticas cristãs, não só individual, mas também como igreja. E aí a gente está observando há algum tempo esse aspecto da oração e querendo incentivar que a igreja avance nisso, cresça. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, e na verdade aprendi muito com a minha esposa, é que a gente só consegue fazer bem aquilo que a gente entende por que está sendo feito. Isso, né? Isso ela sempre me falava. Não adianta você querer que as pessoas façam algo se elas não estão entendendo por que fazem. Falei, legal, faz sentido. Comecei a aplicar isso na minha vida com as pessoas que estão ao meu redor e de fato isso tem total efeito. Então é por isso que eu quero trazer esse tema nesse título, Cartas ao Rei. Então eu quero que você imagine que você está quase que como uma criança, mas no sentido de quem está participando. Sabe por que criança? Alguém que consegue viajar um pouco na mente, trabalhar a sua imaginação, entende? Então imagine você vivendo lá numa época medieval, certo? Para quem gosta de filmes antigos já conseguiu se ver nessa cena, aqueles campos, castelos, certo? Então imagina que você está servindo a um rei que tem um castelo, aquele rei sentado no trono com uma coroa, tudo bonitinho, e você serve a esse rei. E esse rei escolhe você e muitas outras pessoas, obviamente, e envia para uma outra terra distante, certo? E você vai. Você é enviado desse rei, certo? Aí você está indo, você e todo um exército. Então você entra numa terra que não é a terra do seu rei, é uma terra estrangeira, certo? Então entenda isso, você entrou em território estrangeiro, mas você foi enviado pelo rei. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Então vamos lá. E aí, pensando nessa época medieval, vocês sabem, vocês já devem ter visto isso, quem gosta de filme antigo, quando tem um exército que sai da sua terra para um outro lugar, como que eles se comunicam com o rei? Através de cartas. Então existe ali pessoas que estão trabalhando especificamente para isso, para poderem enviarem as mensagens para o rei e o rei trazerem a mensagem para esse exército que está numa terra que não é a terra deles, certo? E isso, meu irmão, eu não sei se eu gosto muito de história, Rodrigo acho que também gosta. E eu estudo muito e aprendo muito no sentido de que estudei muito a questão da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente vê da Segunda Guerra Mundial, que foi a maior guerra de todos os tempos no planeta Terra, a gente só vê aquela parte das bombas, dos tanques de guerra, das metralhadoras, das mortes e tudo aquilo, né? Essa é a principal imagem que fica na nossa cabeça quando se fala de uma grande guerra. Mas eu assisti um documentário que falava algo muito interessante. Era uma guerra que ninguém via. E qual que era essa guerra? Era a guerra pela comunicação. E eles falavam nesse documentário que, obviamente, naquela época, dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos versus Alemanha, todo aquele, não era só eles, mas só é o que fica mais marcado na nossa cabeça. A principal guerra deles era pela comunicação, porque eles sabiam que quem conseguisse dominar a comunicação em meio a uma guerra, ganharia a guerra. Então existia muitas e muitas pessoas que trabalhavam para poder roubar as mensagens que estavam sendo enviadas de um comando para outro. Eles tentavam decifrar as mensagens que eram enviadas em código Morse, que mais gosta de estudar, mais antigo sabe o que é. Então essa era uma
grande batalha por trás que não aparecia. Tinha muitas e muitas pessoas trabalhando pela comunicação, devido à importância disso, sabendo que quando um dos dois eixos, digamos assim, perdesse a comunicação, eles provavelmente perderiam a guerra. Então traga também esse contexto para essa cena que você está ali dentro de um contexto medieval, certo? A importância da comunicação, beleza? Então vamos lá, você está no meio de uma guerra. Aí, só para você entender o que eu estou falando, esse rei obviamente é Deus, beleza? Os mensageiros, que são aqueles que levam as mensagens e trazem as mensagens, nós podemos colocar aqui talvez o Espírito Santo, os anjos de Deus. Eu acho que dentro de um contexto bíblico isso se encaixa, beleza? O que são as cartas, as mensagens? São as nossas orações, beleza? Tá gravando isso? A batalha, o que que é? A batalha é em terra estrangeira. A palavra fala que nós somos peregrinos aqui na terra. Então essa batalha está falando desse mundo, dessa terra aqui que nós estamos vivendo, porque nós não somos daqui. Gravou isso? Mas a guerra é por qual motivo, Fernando? A guerra é por almas, é por vidas. E é por isso que essa guerra está sendo instalada, está acontecendo. E essa autoridade que nos foi dada, porque quando esse rei nos envia, eu vou precisar de alguém aqui, o Alisson. Quando o rei envia alguém, por exemplo, digamos que eu sou o rei, eu vou enviar o Alisson. Eu vou entregar para ele, sei lá, um anel. Normalmente era um anel, né, que se entregava. Eu falava: ô Alisson, você está sendo enviado em meu nome. Você tem a minha autoridade naquele lugar, beleza? Aí o Alisson vai, está me representando naquele lugar. Quem carrega essa autoridade na terra hoje? A igreja de Cristo Jesus. A única vez que Deus fala que se nós concordarmos em oração, Deus fará, é quando a igreja está reunida. A gente tem falado isso há muito tempo, beleza? Então vamos lá. Aí nós vamos começar agora a trazer a Bíblia dentro desse contexto, para você começar a entender o que é a oração. Beleza? Vamos lá, Mateus 21, 22. Separei aqui alguns poucos textos que falam, mas que eu consegui encaixar dentro dessa pequena história. Vamos lá, Mateus 21, 22, diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Ok? Ok, gente? Aleluia. Então vamos lá. Pensando dentro desse contexto de que você é um guerreiro enviado numa terra que não é sua e você está em guerra. E você envia uma carta ao rei, nosso Senhor, pedindo o quê? Suprimentos. Que vocês estão numa terra que não é de vocês. Então você vai lá e pede suprimentos. Você pede armas para a batalha. Vamos pensar, cavalos de guerra, carruagens, coisas mais antigas. Aí me ajuda, o que mais que dentro de um campo de batalha precisa? Medicamentos. Me ajuda aí, o que mais precisa? Alimento. Alguém mais tem alguma sugestão? Mais soldados, também. Água, às vezes precisa água. A água é uma coisa muito usada na guerra. Você quer acabar com um exército, tira dele o fornecimento de água, 3 dias está todo mundo morto. Então beleza, então tudo isso aqui, vocês entendem e concordam comigo que é algo importante para um exército que está em batalha, certo? Então se nós em oração pedirmos ao Senhor, o nosso Deus, aquilo que de fato é necessário para que nós vençamos a batalha aqui na terra, Deus vai nos negar? Não vai. E é por isso que a palavra afirma aqui, tá? Porque entenda isso, tá? Porque eu sei que você já deve ter pensado assim: mas Fernando, eu já orei e não aconteceu. Pensou ou não pensou? Só a Júlia foi sincera, o resto todo mundo mentiu. Não, brincadeira, não estou chamando vocês de mentiroso. Porque o texto de fato ele está afirmando, tá? Não é uma sugestão, não é uma sugestão. E ele não está impondo nada para que isso aconteça. Olha que interessante, ele apenas fala: e tudo o que pedirdes em oração, se crer, a única coisa que ele está dizendo é: creia, recebereis.
E aí eu sei que você e eu já oramos e não recebemos. Mas entende depois por que nós não recebemos? Porque aquilo que estávamos pedindo ao Senhor não era necessário para a batalha. Mas tudo aquilo que eu peço para o rei, para que o reino dele seja fortalecido, ele vai sim se comprometer a entregar. Começou a fazer sentido um pouco mais a oração para você? Você já começou a entender que a oração, tá? E eu estou pegando apenas um aspecto aqui da oração, porque a gente poderia trabalhar vários. Ela não é apenas para eu ter uma boa vida, uma vida de belos prazeres e alegria e vida boa. Que a oração que Deus está dizendo assim para mim e para você, se você pedir isso em favor do meu reino, você vai receber. Você entendeu a autoridade e o poder que Deus está nos dando como igreja? Quando nós nos colocamos num ambiente de batalha por almas e por vidas, Deus não vai nos negar o suprimento, a autoridade e o poder necessário. Amém? Ficou mais empolgado para orar ou não? Aleluia, essa é a ideia. Então vamos lá, vamos pensar agora uma outra situação. Agora eu estou lá no campo de batalha, certo? Longe do meu rei, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada, a não ser cartas. A única forma de se comunicar é por cartas, mensageiros. Eu estou lá no meio da batalha, de repente eu começo a perder a batalha. A coisa está ficando feia, está ficando difícil, estou ficando sem suprimentos, sem armas, sem soldados, sem remédios. Estou sendo cercado, eu estou a ponto de perder a batalha. O que acontece nesse momento? Medo, temor. Aí a gente o que a gente faz nessa hora? No momento de luta, de tribulação, o que a gente faz? Com medo começa a se retirar, ó, aquela posição fetal, e a gente para de pedir para o rei. Aí então a gente para de falar para o rei, eu paro de enviar cartas para o rei, porque eu estou com medo, estou perdendo, está dando tudo errado, certo? Aí eu paro de falar com o rei. Aí quer ver? Abre lá um texto, Tiago 4, versículo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 2. Depois de Hebreus. Tiago 4, capítulo 2. Olha o que esse texto fala. Vou pegar uma parte e depois a gente fala da outra. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais. Porque não? Vamos ler de novo. Todavia nada conquistais, porque não? Será que muitas vezes quando a gente está naquele momento de batalha, tribulação, com aquela impressão que estamos perdendo a guerra, será que um dos motivos que Deus não nos atende não seja esse? Porque nós paramos de pedir? Porque esses dias nós estávamos falando sobre esse texto aqui na igreja, na reunião dos homens, e a impressão que a gente chegou é que tem duas coisas que a gente aprende aqui. Primeiro, ele tenta só com a força do braço, porque ele fala ali, cobiça, mata, inveja, deseja, briga, faz contenda. Tudo é nós, né? É tudo coisa da carne, certo? Não tem nada de espiritual aqui, não tem nada divino aqui. E aí ele entra com o divino depois. Ele fala, e tudo isso vocês, por mais que se esforçam, não tem. Por quê? Porque não pede. Entende que muitas das nossas batalhas estão sendo perdidas porque paramos de orar? Paramos de orar. E aí a gente para de orar porque a oração é algo maravilhoso para nós. Já tem até estudo científico hoje mostrando o poder da oração. Sei lá, acho que a Camila talvez poderia falar sobre isso, né? Já deve ter estudado sobre isso, né, Camila? Acho que eu ouvi falar numa live uma vez sobre isso, se eu não me engano. Como isso de fato muda a nossa questão cerebral. Existe muita coisa já nesse sentido. E a oração é algo maravilhoso, porque a oração me coloca num lugar de aprender a descansar em Deus. E o descansar é em Deus. Por que é descansar em Deus? Porque Deus se move, Deus não fica parado. Então descansar em Deus não é sentar na sua cadeirinha, meu irmão,
esperar Deus vir resolver seu problema apenas. Esperar em Deus é estar junto a Ele, porque aí é necessária a comunhão, estar com Deus. Por isso que a palavra fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Então é algo que nós precisamos estar junto dele. E aí, conforme ele se move, nós nos movemos com ele. Esse é um lugar de descanso, a oração nos ensina isso. Porque nós estamos muitas vezes tentando vencer batalhas com o nosso braço, de forma carnal, e esquecemos de pedir ao Senhor. E a autoridade nós temos para isso. Então, as nossas batalhas podem estar sendo perdidas porque não estamos pedindo a Deus aquilo que é lícito, aquilo que Ele nos deu autoridade para fazer. Tem gente da sua família que não se converteu ainda, que não se entregou a Jesus, que está perdido? Alguém tem? Fora eu? Não precisa levantar a mão, mas quem está orando pelos familiares? Não precisa levantar, não. Não precisa, gente. Entende? Aí, assim, não entenda mal o que eu vou dizer agora, tá? Por favor, não distorça o que eu vou falar. E você deve fazer isso, convidar para ir na igreja, deve ministrar a palavra para ele, deve fazer todas essas coisas. Agora não esqueça de orar. O problema é que a gente está, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. E aí prega a Bíblia, né? As mães fazem muito isso, vai orar pelos filhos de madrugada. Faz, não faz, né? Vai orar, ora, interceda pelos filhos. Convida também, prega também, tudo isso é lícito e é verdadeiro, mas entenda que sem uma base de oração fica muito difícil que as coisas aconteçam, porque tudo tem que começar vindo do céu. Um dos princípios que a gente aprende na palavra de Deus, a Bíblia fala que tudo que foi feito daquilo que já existe. Ou, em outras palavras, para você compreender o que eu estou dizendo, toda essa base material que nós estamos vendo aqui foi feito segundo o mundo espiritual. Então primeiro foi feito o espiritual e depois o natural. Então nós não podemos inverter esse princípio, porque por mais que nós ainda estamos aqui presos nesse corpo material, nós somos seres espirituais, nós somos seres do céu. Lá é a nossa verdadeira pátria. Então não podemos nos comportar como seres meramente naturais, com uma visão meramente natural. Deus exige fé de nós para que a gente comece a lembrar de que somos seres espirituais. Isso nos ensina a descanso, isso nos ensina a autoridade, amém? Então vamos lá, além de não pedir, tem um outro problema. Vamos imaginar então essa mesma situação, o pessoal perdendo a batalha, perdendo a guerra, o bicho está pegando, você está com medo da morte, está passando fome, 3 dias sem comer, com sede, sem banho, daquele jeito, beleza? Aí você decide chamar o mensageiro, falar: mensageiro, vem cá, eu quero mandar uma carta para o rei aqui que a coisa não está boa, tá? Aí o mensageiro fala: pois não, vou escrever. Aí você fala assim para o mensageiro: coloca aí, eu quero uma barca de sushi, né? É bom, né? Coloca aí uma coca gelada, tá? Tem que ser uma coquinha bem gelada. Que mais? As barras de chocolate, né? É bom, dá energia. Eu queria também um carro importado, sabe? Se o senhor puder me dar uns 30 dias de férias, principalmente também, uma viagem, né? Vai anotando aí e manda para o rei. Aí o mensageiro, qual que é o trabalho do mensageiro? Levar, né? Aí ele vai lá e entrega para o rei. Aí eu te pergunto, será que esse rei, recebendo esse catatá de desejos que talvez não convém com a situação, o rei atende ou não atende? Você acha que sim ou não? Por que não? Me ajuda aí, gente. Por que não atende? Não é bom? Não vai. Acabou a pregação. Podemos ir embora. Estragou minha pregação. Não, brincadeira. Exatamente. Quer ver o que segue no texto 4, capítulo 4, versículo 2? Melhor, versículo 3 agora. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada,
simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Aí, meu irmão, isso aqui é problema, porque a gente está pedindo com motivações erradas, apenas para os prazeres pessoais, e é tão ruim porque não é nem para o prazer do outro, é para o meu prazer, é só para mim, é totalmente egoísta. E obviamente, meu irmão, que Deus não vai te atender, porque como disse o seu Nilo, não serve para ganhar a batalha. Aí nós, como pessoas muito carnais, egoístas, o que a gente faz? Ai, Deus não me atende. Aí a gente começa a achar que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é indiferente, é ou não é? Que Deus não se importa comigo. Mas não é que Deus não se importa, é que Ele vê essa mensagem que não condiz com a realidade daquilo que você e eu fomos enviados, Ele não vai atender porque não condiz com a realidade. Quer ver um exemplo legal sobre isso? Quem conhece a história de Daniel? Daniel vocês conhecem, certo? Daniel, o que acontece? Na época em que os reis deveriam estar à guerra, Daniel fica no palácio. Aí você sabe a história, ele está na sacada, vê Batseba tomando banho nua. O que eu falei? Daniel. Davi, obrigado. É parecido. É que eu vou falar de Daniel depois. Ai, ai. Então vamos lá, Davi. Davi. Aí ele vê Batseba, se deita com Batseba, né? Engravida ela. Aí o homem, o homem e a mulher, né? Quando começa a pecar e não se arrepende, o negócio vai ficando pior. A Bíblia fala isso, um abismo vai chamando outro abismo. Eu não conheço ninguém que pecou e não se arrependeu que ficou melhor. Sempre pior. Então, se arrepender é algo urgente para a nossa vida, porque pode não dar mais tempo. Mas não é esse o assunto. O que ele faz? Eu preciso esconder o meu pecado. Aí o que ele faz? Ele chama Urias, que era o marido de Batseba, que estava onde? Na guerra. E Urias era um dos principais guerreiros dele. Aí ele chama Urias. Olha a cabeça desse cara. Esse cara entendeu o que é ser um guerreiro. E fala, Urias, Davi falando, Urias, vai lá. Fica um tempo com a tua esposa, você está cansado da guerra, né? Aquele lugar lá não é para você, né? Aquela conversa fiada, conversa mole. O que Urias faz? Ele não vai nem dormir na casa dele. Aí Davi pensando, esse cara é honrado, eu tenho que dar um jeito de enganar ele, porque eu preciso esconder o meu pecado, né? Ele queria que no mínimo ele dormisse lá para dizer que não era filho dele. Aí o que ele faz? Embriaga Urias. Aí Urias vai dormir com a esposa? Não. O que Urias fala? Como posso eu dormir, me alegrar com a minha esposa enquanto os meus irmãos estão na batalha? Está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes a gente está assim. A gente está igual Davi, querendo prazeres enquanto os irmãos estão em batalha. E não é hora de prazeres, é hora de batalha. Urias, esse cara, entendeu isso. Ele pagou um preço, porque ele morreu, né? Você sabe, depois Davi não podendo corromper ele é enviado para frente da batalha para morrer. Ele é enviado com uma carta. Essa aqui é a tua... ele levou a carta da morte dele. Mas ele morreu honrado. Esse cara vai estar no céu, provavelmente sem nada de ser acusado. Então, essa é uma noção de quem entende que está em guerra. É alguém que não está trabalhando para o seu bel prazer, apenas. Entende? E é por isso que muitas vezes pedimos mal, com motivação errada, para os nossos prazeres, e não seremos atendidos, porque não serve para esse momento. Vamos para um outro contexto? Vamos lá. Na mesma situação, batalha difícil, não está fácil, está perdendo a guerra, está cercado. Aí você vai lá e envia uma carta pedindo tudo isso que a gente falou que é importante, coisas lícitas. E aí o mensageiro vai. Foi o mensageiro. Eu te pergunto, primeira coisa, o mensageiro normalmente ia a cavalo ou a pé? Era o meio de transporte, certo? Ia rápido? Não. Te pergunto outra coisa. Será que esse mensageiro todas as vezes chegava no rei? Porque ele estava na guerra também. Já parou para pensar nisso?
para quem entende um pouco de guerra, sabe que esses caras eram perseguidos, porque sabiam que era importante, as cartas, as comunicações, iam lá tentar cortar tudo aquilo. Então você envia um pedido lícito, importante, para você vencer a batalha, demora-se 5 dias, 10 dias, 20, 30, 40, 50, 60 dias, você não tem resposta. Como que você e eu reagimos? Como que nós reagimos? Incredulidade? Paramos de orar? Deus não está me ouvindo? Não é importante? Então vamos lá, abre também agora Daniel, viu, Camila? Daniel, tá? Brincadeira, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel era um homem de muita oração. Daniel foi uma pessoa extraordinária. Daniel 10, 12, esse pedaço do texto, que é um pouco mais extenso, te encorajo a ler depois, fala assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. E aí vocês sabem que ali a Bíblia fala que foram 21 dias até que o anjo vem entregar essa resposta ao clamor de Daniel. E não só isso. Pode passar o texto aqui? Coloca no 13, por favor. Vamos lá. Essa parte que eu acho legal. Isso aqui nos dá uma boa noção do que é uma oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia, vocês sabem quem que é o príncipe do reino da Pérsia? Não obviamente da pessoa física, mas da figura por trás, Satanás, tá? Então entenda que aqui é Satanás. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, aí obviamente de Deus, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Vai, versículo 14. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá aos teus povos. Aí é outro assunto. Então vamos lá. A oração, meu irmão, aqui na terra, sei lá, é teu tempo de oração, 5, 10, 1 hora, não sei como que você faz isso, nem sei se você faz, mas te encoraja a fazer. Aqui na terra, muitas vezes a gente não vê nada e aparentemente não acontece nada. Agora lá no céu, nas regiões celestiais, muita coisa acontece, muita coisa continua acontecendo. E aí eu quero só fazer uma provocação para você começar a observar isso. Vamos lá? Não sei se você tem o hábito da oração ou não, mas se você não tem, comece a ter. Quando você for orar, amanhã, por exemplo, você vai ter o seu tempo com Deus, seu devocional. Marca no teu celular quanto tempo você consegue ficar em oração. Marca, não só marca no teu telefone, mas a hora que você for orar, começa a observar se não começa a acontecer coisas externas para te tirar desse lugar. Começa a observar o quão difícil é deixar a nossa mente cativa nesse momento de oração, realmente voltada para Deus, para seguir nesse ambiente real de oração, que não é a oração do meu desejo, mas é uma oração da vontade de Deus. Entende? Para a batalha, para vencer a batalha. Começa a observar quão difícil é isso. Aí depois você vai ver como isso já é uma batalha. Só para você tentar orar já é uma batalha. Tem muita coisa que acontece, muita distração, começa a vir muito desejo de muita coisa. A gente começa a se preocupar, sei lá, se o fogão da cozinha ficou, a boca do fogão ficou aberta. Não é assim? Começa a vir umas coisas do além. Você estava o dia inteiro despreocupado, aquilo não passou pela tua cabeça, você vai orar, começa a vir um monte de ideia. Por quê? Porque é uma batalha.
O diabo não quer que ore, porque ele sabe que nesse ambiente de oração, quando isso chega a Deus, ele vai perder. Entendeu? Então já é uma luta. Agora do outro extremo, senta no teu sofá, abre teu Instagram, vê se vem preocupação, se vem distração. Não vem nada, você passa 1h30 ali. Não é verdade? É verdade. Parece que até os passarinhos ficam cantando em volta. Bonitinho, né? É uma benção, né? Por quê? Porque, cara, ali você não incomoda ninguém. Eu não estou proibindo ninguém de nada. Eu só estou para que a gente possa entender que esses ambientes espirituais são uma batalha. E por ser batalha, precisa esforço, precisa dedicação. Eu falo por mim mesmo. Eu sei que se eu não orar de manhã bem cedo, durante o dia é muito difícil eu orar. E se eu conseguir orar, eu vou orar por pouco tempo. E aí eu tento acordar mais cedo que os demônios. Se é que é possível, né? Mas obviamente que não, né? Mas só para você entender, porque eu sei que naquele momento a chance de algo dar errado é muito menor. Então eu sei que aquele é o melhor momento para mim orar. Isso é meu, tá? É minha realidade de vida. Então essa batalha existe. E muitas vezes a resposta da oração não é que não chegou, que Deus não quer atender e eu estou pedindo coisas lícitas. Vamos citar um exemplo aqui. Eu estou orando pela enfermidade de um irmão que está doente, sei lá, qualquer coisa assim. Eu estou orando pela minha família, por uma restauração familiar, certo? Eu estou orando por vidas que eu quero que se entreguem a Jesus, que voltem para Deus. Aí estou lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e parece que nada acontece. Só que lá no céu a batalha está sendo travada. E sabe quem ganha? Quem persistir. Então oração não é uma coisa que se faz hoje para amanhã. Oração é todo dia para sempre até acontecer. E pronto. Aí não aconteceu, então continua batalhando. Mas Fernando, tem coisa que demora. Sim, tem coisa que leva 15, 20 anos, meu irmão, 30 anos de oração, né? Tá animado agora? Não, né? Mas é melhor 30 anos que nunca. Entende? Campo de batalha. Como é que é na guerra, na batalha? Tá lá, travada a batalha. Aí um exército, hoje tá melhor, vai, vence, ganha espaço, beleza? No outro dia o que ele faz? Tira férias? Não, ele fica ali pronto, preparado para continuar a batalha. Porque se ele ficar descansado, o exército vem e toma território de volta. E muitas vezes a nossa postura de oração é assim. Eu oro um pouco, aí eu vou avançando, aí eu me canso de orar, porque Deus ainda não atendeu. E aí o problema é que a circunstância não muda muitas vezes aos nossos olhos, mas lá no céu está mudando. Aí eu paro, aí o inimigo vem, começa a ganhar tudo de volta, esse campo de batalha que nós nos dedicamos. Então, meu irmão, entenda que é uma questão de vida ou morte. Oração é uma questão de vida ou morte, só isso. Simples assim. Enquanto você estiver orando, batalhando, você está vencendo. Mas está difícil, continua orando. Não estou vendo, continua orando. Está demorando, continua orando. Não tem opção para isso. Eu acho maravilhoso Jesus, no Novo Testamento fala muito isso. Óbvio, né? Jesus, Novo Testamento. Não tinha como estar no Velho descrito. Mas vamos lá. Jesus às vezes estava ali em algum momento curando, expulsando demônios, pregando o Evangelho. De repente, assim, como que do nada, ele dizia: eu vou ali para orar. Aí ele se retirava para ter um tempo de oração. Quando Jesus está indo para o Getsemane, para o caminho da cruz, o que ele faz? Chama Pedro, Tiago, vamos orar. Não sei se era Pedro, Tiago, ou era Pedro e João. Não sei, mas era um dos discípulos ali. 2. Era Pedro e João? Ou eram os 3? Então era, no barquinho. Era eles 3, né? Beleza. Mas o fato é que ele foi orar. Aí aquela oração de Jesus, eu acho assim, eu acho isso interessante pelo seguinte sentido. Ele ali sentindo já
tudo que ele passaria na cruz, já como quem sentindo as dores da crucificação, de tudo que ele ia passar, ele ora a Deus, ele ora 3 vezes: se possível, olha isso, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Cara, quer orar certo? Quer orar certo? Ora tudo que você quiser. Faz a tua ladainha lá diante de Deus. Terminou de orar, fala: em Deus, que seja feita a tua vontade. É a melhor oração que você pode fazer. É o que está descrito ali em Lucas. Lá, Lucas 11, quando Jesus ensina, né, o que a gente chama da oração do Pai Nosso. Ele fala assim, Lucas 11:1, certa ocasião Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome. Vem o quê? O teu reino. Cara, aqui está a chave da oração. A nossa oração é para que venha o reino de Deus. A gente principalmente tem que orar a Deus, que venha o teu reino. Aí, quer ver uma coisa aqui interessante? Você está orando por uma porta de emprego, né? Ah, Deus, eu quero um emprego, eu quero um trabalho. Tudo bem, meu irmão, trabalhar é bênção, é necessário, é importante, a princípio, faça isso. Mas, Deus, eu quero. Só que essa porta, essa específica porta de emprego, está te afastando da vontade que Deus tem para você dentro do reino dele. É algo lícito trabalhar? Sim ou não? Sim. Mas se esse trabalho me afasta da vontade de Deus, é lícito? Não. Então, Deus, que venha o teu reino. A nossa oração tem que ser voltada para atender a vontade de Deus e não a nossa. Eu ouvi isso de um pastor esses dias, bem interessante, ele falando assim: seria interessante se a gente pudesse ouvir a oração de Deus também, né? Porque a gente ora pedindo e muitas vezes a gente não, claro, a gente não sei se isso é possível, né? Mas ele trouxe sim para a gente refletir. Se a gente pudesse ouvir a oração de Deus, porque às vezes Deus está pedindo o contrário do que a gente está pedindo, entende? Então venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir em tentação, mas livra-nos do maligno. E aí na outra lá em Mateus fala: porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Abre em Atos 12:5 também, vamos lá rapidinho. Mais um pouquinho sobre oração. Dá para ficar dias aqui falando disso. Atos 12:5. Vocês conhecem a história. Pedro está preso por pregar o evangelho, certo? Foi preso. Um dia antes, Tiago é decapitado por Herodes. E a Bíblia fala que, vendo Herodes que isso agradava ao povo judeu, no outro dia vai e prende Pedro. Então há uma grande possibilidade que no outro dia Pedro também seria decapitado. É uma grande possibilidade, beleza? E aí o que acontece? Versículo 5: assim Pedro detido no cárcere, assim Pedro estava detido no cárcere, vírgula, mas, e olha o mas de Deus aqui, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aí você sabe o que acontece. A porta da cadeia é aberta, o anjo vai, na verdade o anjo vai até lá, abrem-se todas as portas, Pedro sai caminhando, ninguém vê, ninguém sabe o que aconteceu, e a cena é até de certa forma engraçada, porque ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, bate na casa, que eles também estavam em oração, isso está na sequência do texto. Aí vem uma das mulheres, que eu não recordo o nome, reconhece a voz de Pedro e fica tão empolgada que não abre a porta para ele. Ela volta correndo dizendo: Pedro está lá, e Pedro está lá batendo, louco para entrar para dentro, com medo de morrer. E óbvio, né? Tinha razão. Isso é a igreja orando. E eu ouvi uma frase
de Thomas Watson, que eu não sei quem é, mas a frase eu gostei. A frase diz assim: o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração que foi buscar o anjo. Achei isso tremendo. Quem que moveu o anjo para abrir as portas? A oração. E assim, eu não vou falar que mas dá para pensar um paralelo aqui. Tiago, um dia antes, morreu decapitado, na mesma circunstância. A Bíblia não fala que a igreja estava orando por Tiago. Talvez estivesse, tá? Estou só imaginando aqui, tá? Então não vai sair falar que Tiago morreu porque a igreja não estava orando, tá bom? Não é isso. Eu estou imaginando aqui com a minha cabeça, segundo o que está escrito. Mas com Pedro estava, fervorosamente. E aí eu te pergunto, isso aqui é uma dimensão que eu tenho na minha cabeça há muito tempo sobre oração. Porque terrenamente, aqui na terra, segundo a minha força, meu braço, meu esforço, eu sou totalmente limitado e vocês também, certo? É ou não é? Agora eu te pergunto, qual é o limite da oração? Nenhum. Não há limite para um povo que ora. Ao ponto de Jesus falar assim, Jesus fala isso: se vocês disserem a essa montanha, sai daqui e muda de lugar, essa montanha vai mudar de lugar. Se isso for a vontade de Deus. E aí eu te pergunto, por que a igreja não está fervorosamente em oração? Porque assim, eu não sei você, mas falta de motivo não é, né? Você quer achar motivo para orar? Amanhã, de manhã, liga o jornal, 6 da manhã, assiste até às 7h30, 8 horas. Termina de assistir, você vai ter um monte de motivo para oração. Você gasta 3 horas de oração só do jornal da manhã, que é o mais levinho. O do fim da tarde, lá das 6 da tarde, aí sim, meu irmão, aí você gasta dias e dias em oração. Você assistiu o das 8, você não sai mais do teu quarto orando. Se for do plim-plim, então... aí é jejum, oração, expulsar demônio e tudo mais. Mas vamos olhar só para a nossa cidade aqui. Quantas coisas são necessárias na nossa cidade? A gente poderia aqui enumerar diversas situações. Aí eu te pergunto, nós temos pessoas suficientes para mudar tudo? Eu acho que não. Nós temos recursos suficientes para mudar tudo? Eu acho que não. Eu acho. Temos estrutura suficiente para mudar tudo? Eu acho que não. Mas a autoridade da oração nós temos. Porque aí a oração vai trazer as pessoas. A oração vai trazer a estrutura. A oração vai trazer os recursos. E aí sim a mudança vai acontecer. Mas tem que gastar tempo em oração. Gastar não, investir. Vamos botar uma palavra mais correta aqui. Investir tempo em oração. Como que ora, Fernando? Minha sugestão: tem que ter um tempo só você e Deus. Tenta, faz um esforço. Encontra o melhor momento do seu dia para isso. Só que também não fica só nisso, tá? Porque você tem um dia todo para orar. Eu gosto muito de uma frase de... eu sou ruim para falar nome em inglês, tá? Charles Spurgeon. Se eu falei errado, me corrija. Ele tem uma frase que ele diz assim: eu nunca orei mais que 10 minutos, mas também nunca fiquei mais que 10 minutos sem orar. Ore mais que 10, tá? Seja melhor que ele nisso. Mas não fique mais que 10 minutos sem orar a Deus. Porque oração é estar com Ele. Se você está com Deus e eu estou com Ele, cara, é todo o tempo. Eu estou vendo uma situação, eu coloco isso em oração. Entende? É importante um devocional, uma comunhão, uma coisa mais intensa? Sim. Extremamente necessário. Mas fica só nisso? Não, é o dia inteiro. É o dia inteiro. É conectado com Deus, entendeu? No dia a dia, em todo momento, em todo lugar, toda hora, para sempre, até que Ele volte. E tem uma outra frase também de Billy Graham. Isso aqui também eu acho muito legal. Ele disse assim: que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. Porque nesse contexto que eu trouxe aqui das cartas ao rei, já vou encerrar, tá? É só uma forma de se relacionar com Deus, que é uma das que hoje eu entendo que é mais necessária para a igreja, que é
de novo entender a autoridade que nós temos em oração e entrar nesse ambiente de batalha, certo? Mas nós também não nos relacionamos apenas com o rei que está distante num castelo. Nós nos relacionamos também, principalmente, com o Pai que está do nosso lado. Então também tem a oração que Jesus fala: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ali está falando de Pai, já não é mais de rei. Entende? Quando é para lutar, para batalhar, trate ele como rei, mas quando é para ter comunhão, trate ele como Pai. Porque ele é nosso Pai, ele é nosso rei também, ele é nosso Senhor e Salvador. Mas entende que há várias formas de oração, há várias formas de se relacionar, que nós precisamos entender e praticar. Amém?